Agora, tem gente que não pode colocar o Moisés nessa situação. O Egídio parecia um gladiador entrando para enfrentar os leões lá no Coliseu com estilingue. O estádio inteiro jogando uma carga negativa enorme em cima do cara. Discordo. Acho que se o cara tá lá, se o cara é o titular, se o cara é o homem da bola parada, ele tá em condição de bater. Ele não tem condição nem de ser titular, nem tem condição de ser o homem então da bola parada. Então aí a gente tá concordando. Mas aí é um problema... Mas aí vamos entrar no planejamento, né? Isso aí, Léo. É o seguinte, Bruno, essa eliminação, ela dá para ser vista de duas maneiras. Do micro e do macro. Do ponto de vista macro... Profundo, hein? Mas pensei bastante antes de falar. Isso aí eles não põem na tarde. Coloca essa tarde. Do ponto de vista do macro, Bruno, é uma eliminação que não vai mudar o tamanho do Palmeiras e nem a realidade do Palmeiras. O Palmeiras, 3 anos atrás, era um time que brigava contra o rebaixamento. Era um time com muitas dívidas, era um time que não tinha moral no mercado. Isso tudo mudou. Hoje em dia o Palmeiras é ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro clube mais desejado dos jogadores. É um time que paga em dia, que tem patrocínio, que tem um estádio lindo, tem uma torcida extremamente presente. Então, não foi dessa vez. É possível que numa próxima, talvez daqui a 2 anos, o Palmeiras, com essas mesmas condições, faça campanhas melhores na Libertadores. Do ponto de vista macro... Esse é o macro. É mais vexatório o Palmeiras estar nessa situação no Campeonato Brasileiro do que essa eliminação na Libertadores. Muito mais, e serve para o Atlético também. Pode ser. Do ponto de vista do micro, para a gente ser mais específico, aí, Bruno, dá para apontar o dedo para todo mundo. Para o presidente Maurício Gagliotti, para o Alexandre Matos, para o Cuca, para os jogadores. Por exemplo, ontem, Bruno, a escalação do Palmeiras no primeiro tempo foi horrorosa. O Palmeiras fez o primeiro tempo medonho. E para mim tem muito a ver com a escalação do Cuca. O Cuca não tinha meia ontem. Ele tira o Dudu da função de ponta, talvez o jogador mais decisivo do Palmeiras, para colocar no meio. Ele deixa de ter um meia e deixa de ter um ponta. Por quê? Porque ele não tinha os meias em condições. Talvez ele tivesse os meias com metade de condições. É a questão do planejamento que a gente está falando. Mas aí você põe o Guerra no primeiro tempo, põe o Moisés no segundo. Ou põe o Moisés no primeiro tempo, põe o Guerra no segundo. Você tem cada um por 45 minutos, então você mantém a ideia de ter um meia. Você não vai fazer do seu meio campo uma terra arrasada. O Palmeiras no primeiro tempo foi horroroso por causa do erro do Cuca na escalação. No segundo tempo o Palmeiras melhora muito a partir da entrada do Moisés, de alguém para pensar o meio campo e do Dudu voltando a jogar pela ponta. Nem foi pela ponta que ele gosta mais, mas jogando aberto pelo lado do campo. A eliminação do Palmeiras, ela não foi fruto só do jogo de ontem. Ela é fruto de um time que nunca conseguiu jogar bem nessa temporada. Nunca. Você lembra 3 jogos bons do Palmeiras no ano? Não, lembro momentos esporádicos. Eu lembro um segundo tempo contra o Penharol em Montevideo. Teve lá no começo ainda com o Eduardo, um jogo contra o São Paulo. Aliás, a gente lembrou de 2 jogos com o Eduardo Batista. E aí, para fechar, Bruno, só para dividir também a responsabilidade. Os jogadores têm muita culpa também, porque tem salário em dia, tem infraestrutura, tem condição e não conseguem jogar. Mas, para falar um pouquinho da diretoria, que engloba Matos, que engloba Maurício Gagliotti, que engloba patrocinador, foram gastos 116 milhões de reais nos 15 reforços do Palmeiras para a temporada. Quantos jogadores desse Palmeiras são decisivos? Que você olha e fala assim, esse cara... O Borja não entrou. Não entrou. Para mim, decisivo, que você olha e fala, esse cara é decisivo, é o Dudu.